Bom dia, amigos. Já estava com saudades de falar aqui com vocês. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E nessa manhã, em que vamos falar de um tema tão importante, nós pedimos a Deus a proteção, o amparo, que Jesus nos inspire às reflexões de hoje, que possa tocar os nossos corações para podermos dar passos mais decisivos, mais voltados para a nossa evolução, que as nossas escolhas estejam pautadas no bem e no amor. Hoje nós vamos conversar sobre a lei de causa e efeito. Toda causa gera uma consequência. Então nós vamos falar sobre isso. É uma lei universal, então não tem como nós fugirmos das causas e efeitos que geramos. E em razão dessas escolhas, dessas consequências geradas, nós somos alcançados pela justiça divina. Então, é um tema bastante relevante para quem está fazendo seu autoconhecimento, seu processo de evolução, de aperfeiçoamento, está pensando, refletindo sobre essas questões. E como é um conteúdo importante, né, porque está relacionado com as nossas escolhas, com as escolhas que fazemos no dia a dia, na nossa vida, se vocês gostarem do conteúdo, eu peço a gentileza, o carinho de compartilhar esse conteúdo e até divulgar o canal para os amigos, para os familiares, para que a gente possa espalhar as sementinhas do bem em toda parte. Então vamos lá, vamos começar aqui. A lei de causa e efeito, então, é uma lei universal. E a doutrina espírita, ela nos traz alguns princípios que explicam para nós essa lei de causa e efeito e como essas escolhas que fazemos afetam o nosso processo de aperfeiçoamento espiritual. Então, a doutrina espírita nos traz como base a informação, e toda ela sedimentada nos 5 livros da codificação, de que nós somos espíritos imortais. Não morremos nunca, então deixamos o corpo físico e continuamos nossa jornada espiritual na vida, no mundo espiritual. E com base nessa informação, nós ficamos a pensar: por que existe no mundo tantos destinos diferentes? Por que existe no mundo, na humanidade como um todo, tantas dores? Algumas pessoas sofrem mais do que outras. Então a doutrina espírita vem nos trazer um esclarecimento acerca desse tema tão importante que às vezes ficamos, pensativos, mas por que pessoas sofrem mais? Por que eu sofro? Questões que nos angustiam até mesmo em alguns momentos. E aí são questões também que a própria filosofia tradicional não explicou completamente. Então ela trouxe explicações, mas faltou para a filosofia tradicional o elemento espiritual. Então, de onde eu venho? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu objetivo nessa encarnação? E quando eu sair daqui, para onde eu vou? Por que alguns sofrem mais do que outros? Então, são questões relevantes que a doutrina espírita veio justificar e explicar para nós, esclarecer, trazer consolo, para dizer que nós continuamos sempre a nossa jornada, mas também para dizer que existe um processo de aperfeiçoamento e por essa razão, em muitos momentos, nós ficamos frente a frente com as consequências das nossas escolhas, dos nossos atos. Então, essa base fundamental de apresentar o ser humano, né, como um espírito imortal e também nos apresentar a reencarnação, traz para nós uma base de entendimento da lei de causa e efeito. Porque somente a reencarnação pode justificar tantas anomalias no mundo. Nós vamos explorar mais essa reflexão. Mas eu queria relembrar que a doutrina espírita também nos apresenta Deus não mais como um senhorzinho de barba, austero e vingativo, como lá na antiguidade nós vimos a figura de Deus. Agora, aqui na doutrina espírita, Deus é um pai amoroso. E esse pai amoroso, ele ama todos os seus filhos igualmente e incondicionalmente. Então, dentro dos seus braços amorosos de pai, não existem privilegiados. Todos são amados igualmente, independentemente das escolhas que fizeram, algumas escolhas boas, algumas escolhas más. No entanto, o amor de Deus não se altera em nenhum milímetro. Deus ama todos os seus filhos igualmente. E para Deus, no seu amor infinito, não existem privilegiados. Deus possui atributos.
e os seus atributos são 100% absolutamente perfeitos. O seu amor é incondicional, a sua justiça e a sua bondade são soberanas, a sua inteligência é suprema, é a maior inteligência do universo. Por isso, tudo em Deus é perfeito. Nós temos lá no livro, a Gênese, no capítulo 2, item 19, que diz o seguinte: muitas vezes o homem busca pela verdade. E isso é fato, né? Na sociologia, na filosofia, em todos os tempos, o homem sempre esteve em busca da verdade de entender, da própria alma, de quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Sempre isso foram dúvidas que levaram a humanidade e muitos filósofos, muitos pensadores a indagar questões mesmo sobre a alma, sobre o ser humano. E lá nesse item 19 do capítulo 2 do livro A Gênese, Kardec nos diz o seguinte, que a única luz capaz de guiar o homem à verdade são os atributos de Deus. Guia de uma forma segura, infalível. Por quê? Porque nós podemos conhecer várias crenças religiosas, filosóficas, e todas elas vão nos apresentar teorias, vão nos apresentar algumas bases fundamentais das suas próprias doutrinas. No entanto, a única que pode nos guiar à verdade são aquelas que respeitam, que têm como base os atributos de Deus. Então, se alguém te convidar para fazer parte de uma doutrina, seja ela filosófica, religiosa, qualquer crença, em que lá nessa doutrina tenha como base algum fundamento que fira ou diminua os atributos de Deus minimamente, ela não pode estar com a verdade. Então veja que nós temos aqui um roteiro infalível. Se eu quero saber se uma doutrina, aquilo que está me apresentando, aquilo que estão me convidando a participar, a ouvir, ou até mesmo porque eu possa perder o meu tempo ali, né, destinar o meu tempo para aquilo, me dedicar para aquilo, se tiver minimamente ferindo ou diminuindo algum atributo de Deus, essa doutrina ou essa crença não está com a verdade. Então, lembrando que os atributos de Deus, ele detém o amor infinito, a inteligência suprema do universo, ninguém é mais inteligente que Deus. Tudo em Deus é perfeito. A sua soberana justiça e bondade são perfeitas. Isso significa que a justiça divina, ela segue os atributos de Deus. Então, a justiça de Deus, a justiça divina, é perfeita como Deus é perfeito. Não existem falhas, não existem privilegiados na justiça de Deus. Existem consequências dos nossos atos, existe responsabilidade sobre os nossos atos. Não existem privilegiados e também não existem penas eternas. Se nós nos equivocamos, em algum momento não compreendemos o que era para ser feito, não entendíamos como fazer corretamente para alinhar a nossa vida às leis divinas e nos equivocamos, fizemos escolhas equivocadas, tudo bem, porque Deus sempre nos dá uma nova oportunidade de recomeçar através da reencarnação. Então, é por isso que a justiça divina ela é perfeita. Não existe injustiça, não existe inutilidade e não existe maldade. Só existe bondade, justiça e perfeição. É importante nós sempre conectarmos a justiça de Deus aos seus atributos para que na hora que chegar um desafio em nossa vida, um obstáculo, uma dor, ou até mesmo, né, um sofrimento, a gente sempre se lembrar dos atributos de Deus, ou seja, Deus é perfeito, Deus é bondoso, Deus é justo. Então, aquilo que eu estou passando, aquilo que está acontecendo na minha vida, tem alguma utilidade. E Deus não pode estar sendo injusto comigo, nem faltando com a bondade. Então, nesse ponto é importante nós refletirmos, porque sempre quando passamos por desafios, por dores, ficamos, né, corremos o risco de ficar revoltados com Deus, rebeldes com Deus. É importante sempre nos lembrarmos que os atributos de Deus nos levam à verdade, tal qual ela é, aquilo que é esperado realmente de cada um de nós, e ao mesmo tempo que Deus jamais será injusto com nenhum dos seus filhos. E nós teremos sempre, sempre uma oportunidade de recomeçar. Nesse sentido, vamos pensar aqui. Em que repousa a justiça de Deus? Em que repousa a justiça divina?
Kardec então faz essa indagação, esse questionamento aos espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 171. E aí ele pergunta, né, qual que é a base da justiça divina? E os espíritos respondem que é a reencarnação. Então a justiça divina repousa na reencarnação. Mas vamos explorar um pouquinho mais essa afirmação. Quando nós olhamos para a humanidade, olhamos para nós mesmos, né, no entorno, nas nossas convivências, no nosso lar, no nosso trabalho, na casa espírita, nós observamos que há uma disparidade de destinos. As pessoas têm vidas diferentes, já nasceram em condições diferentes, e nós percebemos que também há muita diversidade de dores. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos. Então, algumas pessoas nasceram com corpos saudáveis, outras pessoas já nasceram com desafios de saúde. Algumas pessoas nasceram com dons e habilidades já desde o início, muito criancinhas. Cálculos matemáticos, tocar um piano, um instrumento musical, alguma habilidade que não poderia ser desenvolvida em 3, 4, 5, 10 anos. Nós vemos essas diferenças, nós vemos mães que recebem filhos saudáveis, nós vemos mães que recebem filhos que vão passar por um desafio de saúde a vida inteira. Nós percebemos pessoas que nascem num ambiente familiar receptivo, amoroso, estruturado. E nós percebemos também pessoas que nascem ou num ambiente totalmente desestruturado, um ambiente familiar desestruturado, ou algumas pessoas nascem até mesmo sem família, totalmente rejeitados. Algumas pessoas nascem no conforto material e algumas pessoas já nascem na total miséria. Aí nós ficamos a pensar: onde a justiça de Deus? Será que Deus seria injusto? É importante nos lembrarmos dos atributos de Deus, soberanamente bom e justo. Então, como justificar essas anomalias que observamos, que todos conseguem perceber no dia a dia? Somente a reencarnação para justificar essas anomalias. Por quê? Porque nós já vivemos muitas existências. Essa atual é apenas mais uma existência e viveremos ainda tantas outras existências, porque estamos em uma jornada espiritual de aperfeiçoamento, de evolução, aperfeiçoamento intelectual e moral. E nessas tantas existências que vivemos, nem sempre fizemos boas escolhas. Algumas boas, mas também algumas más. O que seriam más escolhas? Aquelas escolhas que me afastam das leis divinas. Nós temos 10 leis morais. Então Deus nos diz que a nossa evolução, o nosso processo de aperfeiçoamento espiritual, ele tem diretrizes. Diretrizes que eu preciso observar, são suas leis, leis morais, são 10 leis morais contidas na terceira parte do Livro dos Espíritos. Lá nós percebemos que existem leis para minha convivência em sociedade, existem leis para eu me relacionar com Deus, existem leis para eu me relacionar comigo mesmo, existem leis para eu me relacionar com o outro. Lembrando que o outro é sempre, o próximo, o outro, né? É sempre a ponte que me liga até Deus, que me leva até Deus. Então, quando eu me afastei, quando eu deixei de observar essas leis, ou quando eu me afastei delas, ou eu feri as leis divinas, eu fico frente a frente com as consequências que eu gerei. É uma vingança de Deus? Não, jamais. Deus é soberanamente bom e justo, ama seus filhos igualmente, independentemente das escolhas que fizemos. Deus continua nos amando. Eu posso cometer o maior crime do mundo, Deus vai continuar me amando do mesmo tamanho. Não vai diminuir em nada o amor que Deus tem por cada um de nós, pelos seus filhos. E Ele sempre vai nos dar uma nova oportunidade, mas a cada encarnação, a cada nova existência, nós ficamos frente a frente com as consequências dos nossos atos. E aí, por isso, né, por isso que a reencarnação, ela justifica as anomalias que nós vemos no mundo. Então, a situação que a pessoa está hoje na existência atual está relacionada com as escolhas que ela fez em existências anteriores, está relacionada com a necessidade de novos aprendizados, naquela, vamos trazer aqui, né, como nós falamos, naquela aula em que eu não fiz bem feito, eu não aprendi aquela lição, eu vou ter que refazer a lição. Então eu estou aqui vivendo talvez alguns desafios para poder aprender essa lição. Eu cometi alguns equívocos
que causaram dor no outro. Então, talvez agora eu precise fazer a minha reparação, uma ação no bem para essa pessoa. E também teve situações em que eu me afastei da lei de Deus e eu vou precisar agora viver situações desafiadoras, que é o que nós chamamos de expiação, para nessa nova posição, com essa nova mentalidade, quando eu me arrependi, eu pedi essa nova oportunidade, eu estou agora vivendo também expiação. Então a gente vai ter aprendizados, vamos ter reparações, vamos ter expiações. São essas três situações que vão fazer parte da nossa vida atual que nos colocam frente a frente com as consequências dos nossos atos. E por isso os destinos são tão diferentes, por isso algumas pessoas sofrem mais do que outras. Não Deus punindo ou sendo vingativo, mas apenas nós sendo responsáveis pelos nossos atos, apenas isso. Exatamente como Jesus falou, né, em Mateus 16, 27, a cada um segundo as suas obras. Por isso, somente a reencarnação para justificar as anomalias que existem no mundo e comprovar mais uma vez que Deus é soberanamente bom e justo e a sua justiça ela é perfeita, como é perfeito Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a lei de causa e efeito. Então, nós estamos falando aqui que as nossas escolhas boas nos trazem felicidade, nos trazem paz e nos trazem harmonia. Mas as nossas escolhas equivocadas, elas podem trazer o mal para a nossa vida, podem trazer dores para a nossa vida. Então, podemos plantar sementes do bem, colhermos coisas boas, felicidade. Podemos plantar sementes não tão boas quando nos afastamos das leis de Deus e vamos colher, por essa razão, algumas dores, alguns desafios na nossa vida. A lei de causa e efeito, como eu comentei, é uma lei universal, então não tem como. Se eu decidir levantar da cama, me preparar para ir para o trabalho, a consequência é: vou chegar no trabalho, vou executar meu trabalho, minhas 8 horas de trabalho e concluir o meu dia com sucesso. Se eu decidir não levantar da cama, o que vai acontecer? Eu vou faltar no meu trabalho e, consequência, provavelmente não, é quase certeza, né? Eu vou ficar com falta e esse valor será descontado na minha folha de pagamento. Então existem escolhas: decidi ficar na cama ou decidi levantar da cama. Consequências: fui trabalhar, tudo certo, dia concluído com sucesso. Minha folha de pagamento vai vir 100% integral. Decidi ficar na cama, faltei no trabalho, vai ser descontado esse dia do meu trabalho e meu salário será diminuído, então terá impacto na minha folha de pagamento. Ou seja, toda escolha minha, eu estou gerando uma causa e estou gerando uma consequência. Não tem como fugir disso, porque é uma lei universal. Toda vez que eu faço uma escolha em que eu me afasto das leis de Deus, com consciência de que eu estou fazendo isso, ou seja, a minha consciência já adquiriu esse conhecimento e eu sei que eu estou fazendo algo que vai contra aquilo que está nas leis de Deus, vai contra a vontade de Deus. Aí, o que acontece? Então eu violo a lei divina com consciência de que eu estou violando, porque minha consciência já assimilou esse conhecimento. Aí eu fico, então, e eu, em razão dessa escolha, desse afastamento da lei de Deus, eu causo uma dor, eu causo um prejuízo, cometo uma falta contra o próximo. Aí, nesse momento, eu fico frente a frente com as consequências dos meus atos e sou alcançado pela justiça divina. Kardec, então, nos explica que a justiça divina, ela tem 3 pilares. Nós encontramos essa informação lá no livro O Céu e o Inferno, Céu ou Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Ele tem esse outro nome que não é tão conhecido, é mais falado, né? O Céu e o Inferno. Lá nós temos um capítulo 7, o item 16, intitulado Código Penal da Vida Futura. E ali fala então para nós que quando nós somos alcançados pela justiça divina, três situações ou 3 comportamentos são necessários para que eu possa me reajustar com a lei. Ou seja, a justiça divina repousa sobre 3 pilares: o arrependimento, a reparação e a expiação. E além disso, Kardec diz para nós que o meu afastamento da lei,
ele gera traços e consequências. Olha que interessante. Nós pensávamos que gerava apenas consequências. O meu afastamento da lei divina gerava apenas consequências. Não. O meu afastamento da lei divina gera traços em mim, no meu perispírito, traços no outro, no perispírito do outro, aquele que é o prejudicado, e gera também consequências para mim e para o outro. Então vamos explorar um pouquinho mais. Significa que toda falta que eu cometo, ou seja, toda vez que eu me afasto das leis divinas, eu estou cometendo uma falta. E toda vez que eu cometo essa falta, ela gera traços em mim que é como se fosse uma marca vibratória. Então eu vibro a marca das minhas faltas, como uma digital vibratória, onde estão impressos as marcas da minha falta. Eu vibro eu vibro aquela marca da falta que eu cometi. Portanto, não é uma vibração boa, positiva. Vou dar um exemplo aqui. Essas marcas ficam em nós a cada ato cometido que fere a lei divina. Vou dar um exemplo. Lá em nosso lar, tem uma parte, eu não me lembro agora o capítulo, que tem uma senhora, ela tá toda descabelada, assim, com uma roupa bem simples, né? Com uma aparência de quem está bastante sofrida. E ela vem, então, se dirige ao nosso lar e tenta entrar pelos portões. E aí o segurança que tá lá fala, André, não vamos abrir. Aí o André fica, né, assim, espantado, fala, mas como? Olha a situação dela, olha como ela se encontra, né? Parece que ela tá tão assim necessitada, desesperada por amparo, por auxílio. E aí o segurança ali que tá ali cuidando, né, da entrada do portão, ele fala, André, aguça mais o olhar espiritual, né? E aí ele ajuda o Tobias, ele ajuda o André então a enxergar melhor. E quando ele aprofunda mais o olhar espiritual, ele enxerga no corpo dessa senhora, corpo espiritual, ele vê aproximadamente 200 pontinhos negros. E aí o Tobias então passa a explicar para o André que esses 200 pontinhos negros são os abortos que ela cometeu enquanto ela, na profissão de médica encarnada, ela fazia abortos clandestinos. Então ela tirava, ela ceifava a vida desses espíritos que estavam por vir para nascer, para reencarnar, justamente para poder ter a oportunidade de fazer essa experiência que nós estamos fazendo agora. Então aí ele fala, entende, André? Esses 200 pontinhos estão ali. E para apagar os traços deixados nela, é preciso um arrependimento profundo. E ela não fez, ela não está nesse movimento ainda interior, que é um movimento de alma sincero, de arrependimento, aquele em que eu me dou conta, de fato, de que eu me afastei da lei divina, de que eu cometi um ato, né? Eu causei dor, causei dano para o próximo e eu quero me redimir. Aí eu peço uma nova oportunidade, mas ela não estava ainda nessa condição. Ela estava ali com uma aparência, né, de alguém sofrida, mas não havia o arrependimento sincero do que havia feito. Por isso, então, Tobias não permitiu que ela entrasse. Aí o André compreendeu. Então, veja que nesse exemplo que está lá em nosso lar, os traços da falta dela, dos abortos cometidos, estão no seu perispírito. Mas esses traços também ficaram nos espíritos abortados. Lá e não entra em detalhes, mas ficaram traços neles. E para apagar os traços, essa marca vibratória que está em nós e no outro, a justiça divina, então, nos pede 3 comportamentos. 3. O primeiro deles, o arrependimento sincero, profundo. O segundo, a reparação, que é uma ação no bem para aquela pessoa que eu prejudiquei. E o terceiro, a expiação. E aí eu vou explicar mais à frente o que é expiação, quando nós invertemos a posição para viver a situação que o outro viveu. E aí, a partir desse movimento de inverter a posição, de estar no lugar do outro, nós aprendemos as lições que precisamos aprender. E a partir daí caminhar, não errando mais naquele mesmo ponto, não cometendo mais o mesmo equívoco naquele mesmo ponto. Mas vamos explorar um pouco mais. Vamos falar aqui do primeiro passo, o arrependimento. Arrependimento, nós lembramos de João Batista, porque João Batista, ele foi o precursor de Jesus.
E ele sempre dizia, quando ele estava ali, né, no Jordão, ali mergulhando as pessoas na água, ele dizia: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o momento do reino dos céus, né? Está próximo. Ou seja, ele preparava os caminhos para a vinda de Jesus, para que Jesus pudesse depois, né, falar ali da Boa Nova, falar das maravilhas do reino, trazer as leis divinas, porque Jesus foi a mais pura expressão das leis divinas andando pela terra. Então, veja, João Batista estava preparando os caminhos e ele dizia: arrependei-os. Arrepender-se, arrepender é uma palavra de origem grega que significa metanoia, que significa renovação da mentalidade, renovação do modo de pensar. Então, é necessário arrependimento profundo, sincero, mas aquele que muda a mentalidade. Então, vamos pensar aqui, qual que é a proposta, né? O que que a doutrina espírita nos fala? A doutrina espírita, ela vem renovar o nosso pensamento religioso, nosso pensamento humano. Então, vem trazer para nós esclarecer e consolar, esclarecer que somos espíritos imortais e estamos em uma jornada de evolução, de aprimoramento espiritual, de aprimoramento intelectual e moral. Mas também vem trazer consolo quando diz que não morremos nunca, sempre teremos uma nova oportunidade de refazer o que não foi bem feito. E ao mesmo tempo também encontraremos os nossos entes amados, queridos que foram na nossa frente. Então, é consoladora e é esclarecedora. Mas ela nos diz que nós precisamos nos arrepender profundamente. Está lá na questão 990 do Livro dos Espíritos. Isso significa que eu preciso renovar a minha mente, o meu modo de compreender, de entender as coisas. Eu preciso adquirir conhecimento, refletir sobre aquilo, compreender, meditar sobre aquilo, sobre o que aquilo tem a ver comigo, com o meu jeito de ser, de pensar, de agir, para renovar a minha mente e começar a agir diferente, fazer escolhas diferentes. Então a doutrina espírita nos propicia isso, adquirir conteúdo para fazer uma reflexão profunda sobre quem eu sou, fazer o meu autoconhecimento para a partir daí mudar o meu modo de pensar. Por quê? Se eu não renovo a minha mentalidade, por isso que o arrependimento tem que ser profundo, porque no arrependimento profundo, como está lá na questão 990, nós pedimos uma nova oportunidade, nós pedimos uma nova existência para agora fazer diferente. Então, se eu não renovo a minha mentalidade, qual é o risco que eu corro? De ficar repetindo. Eu venho aqui, reparo, resgato, volto, cometo o mesmo erro. Venho aqui, reparo, resgato, volto, cometo o mesmo erro. Eu preciso renovar o meu jeito de pensar, preciso renovar o meu caráter para mudar o meu comportamento e fazer escolhas melhores. Então, resgatei, reparei, voltei com uma mentalidade nova, não vou mais cometer aquele equívoco naquele ponto. Eu aprendi, eu compreendi a lição. E aí, naquele ponto, eu não vou mais me afastar das leis de Deus. Um exemplo, eu achava que era correto me relacionar com as pessoas e eu era infiel, não respeitava o sentimento dos outros e achava que estava tudo bem porque a outra pessoa não descobriu. Agora eu já sei que toda vez que eu cometo uma falta, me afasto da lei de Deus porque trair, enganar, mentir, não respeitar o sentimento do outro é falta de caridade, é falta de amor. Eu estou ferindo a lei de justiça, amor e caridade. Nesse sentido, eu aprendo e eu compreendo que não é certo, não é justo fazer isso com o outro. Então agora eu vou aprendi essa lição, me arrependi e agora eu vou então com uma mentalidade nova renovar o meu caráter. Agora eu vou respeitar o sentimento do outro, eu vou buscar ser sincero, honesto, tanto respeitar o sentimento quanto também respeitar o relacionamento, sendo fiel, sendo honesto, sendo verdadeiro, que o sentimento seja legítimo. Então eu aprendi essa lição. Eu também, por exemplo, podia achar, né, que ter muito recurso financeiro eu podia talvez, né, assim, pisar, humilhar outras pessoas que têm uma classe inferior ou uma condição financeira inferior. Agora eu compreendi que não, que nós somos todos filhos de Deus, somos todos amados igualmente por Deus, não existem diferenças de Deus. Então, ter um recurso agora ou não ter, não faz diferença. Eu não sou melhor que outra pessoa por conta do recurso financeiro que eu tenho. Então, tudo isso nós aprendemos quando nós nos damos conta, ficamos frente a frente com as consequências dos nossos atos, e aí decidimos, entendemos, compreendemos que não é assim que devemos agir. Compreendemos profundamente, nos arrependemos e a partir daqui
eu renovo a minha mente. Ah, agora eu compreendi, então não vou mais fazer dessa forma, não quero mais causar dor no outro e também não quero mais ferir a lei de Deus. E aí agora, a partir de agora, eu renovo meu caráter, a minha mente, e eu começo a agir de uma forma diferente. Por isso que arrepender é renovação de mentalidade. Então, renovação, mentalidade nova é o primeiro passo, o arrependimento. Nós podemos nos arrepender em vida, ainda encarnados? Kardec faz essa pergunta, porque Kardec não deixa passar nada. E ele questiona os espíritos na questão 1000. Nós podemos arrepender ainda encarnado, né, vivo aqui, encarnado, corpo físico? Ainda não voltamos para o mundo espiritual. Podemos? Aí os espíritos respondem sim, nós podemos nos arrepender ainda encarnados. Porém, a reparação, ela não é qualquer reparação que é considerada perante Deus. A reparação deverá ser uma ação praticada no bem para aquele que você prejudicou, porém, ela deverá ser aquela que né, nos atinge no nosso orgulho e também nos nossos bens materiais. Então, não é qualquer ação que eu fizer, eu vou lá e só peço desculpa e tá tudo bem. Não, é uma ação que nos atinge no nosso orgulho próprio e também nos nossos bens materiais. Mas é possível ainda em vida, encarnado, arrepender-se e já propor uma reparação, desde que seja nesse formato, como está lá na questão 1000 do Livro dos Espíritos. Vamos para o segundo pilar. Então, o primeiro pilar é arrependimento, né, para nós nos reajustarmos com a lei, com a justiça divina, arrependimento, agora a reparação. A reparação, ela acontece quando eu pratico uma ação no bem para aquela pessoa que eu prejudiquei. E aí nós temos um caso bastante interessante que está lá no livro Sexo e Destino, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde o instrutor Alexandre conta um caso para André Luiz. E ele diz que havia uma moça, né? Estava namorando com um rapaz, estavam noivos, iam se casar em pouco tempo, e aí ela descobre que esse rapaz está traindo ela com a sua própria irmã. E quando ela vê aquela cena da traição, da infidelidade, ela sai correndo desesperada, desesperada pelas ruas. Aí ela vai numa farmácia para comprar um remédio para tentar se suicidar, mas o farmacêutico, inspirado pelos bons espíritos, não vende uma vitamina para ela e não o remédio que ela pediu. E aí ela sai correndo, correndo desesperada e ela é atropelada por um carro. E nisso ela fica quase uma semana no hospital, não chega a ser uma semana, acho que uns 3 ou 4 dias, para tentar, e aí os mentores espirituais, né, eles tentam ali reequilibrar o corpo dela, físico e espiritual, para que no retorno, porque ela ia desencarnar mesmo, não tinha como, ela pudesse voltar menos desequilibrada. Então aí, com 4 dias mais ou menos, ela desencarna. Então ele explica para André que aquele casal, eles cometeram uma falta, né? Eles prejudicaram a moça, ela foi traída, foi enganada, mentiram para ela, feriram a lei de Deus. E aí eles deixaram traços neles e nelas, e na moça traída. E consequências também, porque ela desencarnou em razão dessa atitude deles, né? Ela foi um suicídio praticamente, porque ela saiu de uma forma assim imprudente pela rua e aí foi atropelada. O que acontece? Todas as consequências geradas a partir daquele evento, eles serão corresponsáveis. O que quer dizer? Ficaram marcas nela, geraram consequências, né, que foi a morte dela, que aí vai gerar necessidade de reparação deles no futuro. As marcas deixadas nela podem fazer ela não ter bons relacionamentos no futuro em razão dessa traição, ela ficar achando que ela vai ser sempre enganada, sempre traída. Essas marcas deixadas nela vão gerar impactos em outras pessoas, em outros relacionamentos que ela tiver, e o casal sempre será corresponsável. Então veja como é sério nós causarmos prejuízos e dor no outro, porque sempre haverá impactos e nós seremos responsáveis, corresponsáveis pelos impactos gerados. Em tudo aquilo que a pessoa fizer de escolha, em razão do abandono afetivo, por exemplo, nesse caso do abandono afetivo feito pelo casal. Todo o impacto gerado por esse abandono afetivo, eles serão corresponsáveis. Então é muito sério
É por isso que pensar nas nossas escolhas, pensar em lei de causa e efeito é importante para a nossa evolução, para o nosso processo de autoconhecimento também, para refletirmos. O que é que nós estamos fazendo? Estamos causando dor? Estamos causando prejuízo em outras pessoas? Se estamos, tudo bem, não dá para voltar atrás e mudar o passado, mas nós podemos, a partir de agora, fazer escolhas melhores. Então, quando na ação que eu tenho que fazer para o outro, né? Então, vamos trazer um exemplo. Quando numa comunidade, eu entro nessa comunidade e desorganizo tudo, deixo tudo em desordem, bagunçado, desestruturo uma comunidade. Quem vai ter que organizar essa bagunça? Eu, aquele que cometeu a falta. A reparação será feita por mim. Quando eu me relaciono com uma pessoa e eu causo prejuízos nesse relacionamento, causo danos, deixo essa pessoa totalmente desequilibrada emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, quem vai ter que reparar os danos? Quem vai ter que reequilibrar essa pessoa novamente? Eu. Quando nós temos, nós, em razão de recurso financeiro, causamos prejuízos para ter recurso, para ganhar dinheiro, para acumular, causamos prejuízos, danos financeiros em outras pessoas, nós teremos que reparar. Então veja que a reparação ela é necessária para pagar as faltas deixadas no outro, tá certo? Eu falei que toda a falta cometida ela gera traços e consequências, traços em mim, traços no outro, consequências para mim, consequências para o outro. E para eu apagar os traços deixados no outro e as consequências que eu causei, eu vou precisar praticar uma ação no bem para o outro. Aí eu estou apagando os traços e as consequências. Como no caso do André Luiz, que ele conta no Nosso Lar, o pai, em vida, era um empresário, né? Ele tinha muito recurso financeiro. A mãe era uma senhora amorosa, caridosa, respeitosa do lar, trabalhava, cuidava ali da família com muito zelo, com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado. Ela, quando desencarna, vai para uma esfera superior. André Luiz está ali em Nosso Lar em busca do pai, só que o pai está no umbral com as duas amantes que ele tinha enquanto encarnado. Então ele traiu por muitos anos a esposa, enganou, traiu, mentiu, e ele estava nesse lugar, no umbral, com essas duas moças. Aí o André Luiz preocupado, né? Meu Deus, mãe, e agora? E o pai, ele tá lá, eu não consigo acessar, não consigo chegar perto dele. Daí ela fala, filho, não se preocupa, eu já estou organizando aqui com os benfeitores espirituais a reencarnação do seu pai. Vou voltar novamente com ele, serei a esposa dele e as duas moças serão nossas filhas. As duas irmãs serão nossas filhas. O André fica espantado. Então, olha a misericórdia divina, né? Que sempre a base para a nossa reparação, para a nossa expiação será sempre o amor. Sempre a misericórdia de Deus, ela é amorosa. Então, as meninas, as moças serão filhas do Senhor. Então, qual que é a reparação que vai acontecer aqui? Ele, através, né, um senhor já experiente, ele levou essas meninas a vícios, né, vícios morais, vícios emocionais, né, desequilíbrios, e agora ele vai recebê-las como filhas, para ele reequilibrar os vícios gerados naquela vida em que elas foram amantes dele, eram jovenzinhas amantes dele. E aí ele vai então sair de um amor viciado, que era de duas amantes, para um amor regenerado, onde ele vai ser o pai, ele vai educar, vai trazer valores, educação, amor, cuidado, né, orientação, e vai ter ao seu lado essa mãe, que é uma mãe amorosa, um espírito bastante evoluído, que não ficou com o menor resquício de ressentimento, mágoa, mas que entendeu que era a condição inferior dele espiritual e se colocou novamente à disposição para renascer com ele, para que ele possa fazer essa reparação para as moças. Então, olha a misericórdia de Deus e olha como que é lindo ver, né, quantos espíritos bondosos, generosos, ainda já superiores, mas que descem para poder auxiliar aqueles que amam, né? Porque ela amava muito o pai do André Luiz, aí o André Luiz fica mais tranquilo. Então, um exemplo de reparação. Vamos agora falar da expiação. Na expiação, eu vou apagar os traços deixados em mim. Na expiação, o que acontece? Nós,
conforme está lá na questão 268 do Livro dos Espíritos e na 393 do Livro dos Espíritos também, nós, quando voltamos para o mundo espiritual, estamos com a nossa consciência mais lúcida, mais desperta. E aí olhamos para trás e entendemos as faltas que cometemos, os equívocos, as escolhas, né, por distração, por ilusão, nos afastamos das leis de Deus. E aí nós pedimos uma nova existência, uma nova oportunidade. E nessa nova oportunidade nós pedimos a Deus para ocupar a posição que o outro estava, a posição frágil que o outro ocupava, quando eu não observei essa posição, quando eu não respeitei essa posição. Então eu peço para estar, para inverter a posição e eu ocupar o lugar que o outro se encontrava quando eu não observei. E aí Deus então permite que eu esteja na posição inversa, naquele local que eu não observei quando eu estava encarnado. E aí, nesse momento, eu feri a lei de Deus e prejudiquei o outro. Então, inverte-se a posição para que a partir de agora eu possa, ocupando essa posição frágil do outro, eu possa resgatar, educar e purificar o meu espírito. Como seria essa inversão de posição? Seria mais ou menos assim. Se numa encarnação eu fui totalmente intolerante, preconceituoso, eu não respeitei aquela pessoa que era diferente e tá tudo bem ser diferente, porque o mundo é feito, né, dessa diversidade tão linda. Deus fez isso para que a gente pudesse uns ajudar os outros, uns aprender com os outros. E aí eu era intolerante por questão de etnia, cor de pele, orientação sexual, política, por qualquer coisa, religiosidade, eu era intolerante. E nessa intolerância eu feri muitas pessoas, eu me afastei da lei de Deus. E agora eu vou ocupar a posição dessa pessoa que sofre o preconceito, que sofre a intolerância, para que nessa posição eu possa então aprender que nós não devemos agir dessa forma. Numa encarnação, eu posso também ter tido muito recurso financeiro, poder. E aí, com esse poder na minha mão, eu não respeitei aquele que tinha uma condição inferior, seja social, seja econômica. Eu humilhei as pessoas com o poder. Eu humilhei as pessoas, a minha ambição era tão grande, tão tamanha, que eu magoei e feri muitas pessoas, causei muitas dores, muitas faltas. E aí, em razão disso, inverte a posição e agora eu venho na condição de um subordinado, para eu aprender que é preciso respeitar as pessoas, que não é porque eu tenho mais recursos ou porque eu tenho um cargo mais elevado que eu tenho que humilhar, fazer com que o outro se sinta inferior. Então, inverte-se a posição para eu aprender. Se numa encarnação eu não respeitei o sentimento do outro, eu simplesmente desconsiderei, fui vivendo várias aventuras desrespeitando os sentimentos das pessoas, não valorizando o sentimento, o amor que me era oferecido. Então agora inverte a posição e vou estar eu nessa condição, embora sendo sincero, embora amando verdadeiramente, respeitando o sentimento, respeitando o outro não vai reconhecer e valorizar o amor que eu tenho. Então inverte a posição apenas para aprendizado, apenas para resgatar, educar e purificar o meu espírito. Mas a meu pedido, fui eu que pedi. Está lá na questão 268 e está na questão 393 que os nossos benfeitores nos ajudam a organizar esse projeto reencarnatório, tanto para reparação quanto para expiação. Não fazemos isso sozinhos, porque eles são mais experientes, eles já têm mais sabedoria, mais experiência de situações que já viveram e nós ainda estamos aprendendo a viver. Eles já passaram por isso e já conseguiram passar nessa lição, nessa prova. E agora nós então reencarnamos e a expiação é o resgate das faltas cometidas. Exatamente como está lá na questão 998. Nós pedimos essas provas que são expiações para que nós possamos então educar o nosso espírito, para que agora com uma mentalidade nova nós possamos, nesses pontos em que vamos viver as expiações, que são desafiadoras sim, não estou dizendo que é fácil, mas que a gente possa aprender novas lições com elas. E tem um ponto muito importante, que pode ocorrer com cada um de nós.
Quando nós estivermos vivendo as expiações, elas vão ser desafiadoras mesmo, umas mais, outras menos, mas serão desafiadoras, serão dolorosas. É muito importante nesse momento pensar na justiça de Deus, que Ele é soberanamente bom e justo, e sua justiça é perfeita. Então, existe uma justiça nas aflições que passamos, exatamente como está no capítulo 5 do Evangelho, item 3. Há uma justiça nas aflições que passamos. Por que é importante eu me lembrar disso na hora da dor e do sofrimento? Para eu não cair na revolta, para eu não cair na rebeldia contra Deus, mas me lembrar que é exatamente como está em Mateus 16, 27. A cada um segundo as suas obras. Eu estou frente a frente com as consequências dos meus atos. Não é culpa de Deus, não é culpa de ninguém. É responsabilidade minha. Então é importante eu não me revoltar e nem me rebelar contra Deus. É preciso então o consentimento da razão, que é a obediência, e o consentimento do coração, que é a resignação, passar por ela obediente e resignado, lembrando que há uma justiça nas aflições, que Deus é soberanamente bom e justo, sua justiça é perfeita e não há nada de injusto e inútil naquilo que eu estou passando. Aí eu vou conseguir de fato resgatar, aprender e purificar, que esse é o objetivo. Mas eu quero também lembrar, para que vocês não fiquem muito apreensivos e com receio, que toda reparação e toda expiação tem atenuantes. Então, toda ação que eu fiz, todo o bem que eu fiz para as pessoas, o menor gesto, o menor gesto que seja mínimo de uma ação no bem que eu fiz, será sempre um atenuante para minha reparação e para minha expiação. Para a gente também não achar que tem um lado apenas, né, assim, mais pesado, mais desafiador. Não, tem um lado super positivo. Que toda ação que eu fizer no bem para o próximo, ela sempre será um atenuante na minha jornada de reparação e de expiação. Isso é muito importante para nós nos entendermos. Então, recapitulando, a justiça divina, toda escolha minha gera consequências. Quando as consequências que eu gerei, elas me afastaram das leis divinas, eu sou alcançado pela justiça divina. E ela, a justiça divina, repousa nos 3 pilares: arrependimento, reparação e expiação. Mas qual que é o melhor roteiro? O que eu vou seguir para que eu possa fazer escolhas melhores? Para que eu não cometa mais tantos equívocos, para que eu não tenha tanta necessidade de reparação e expiação no futuro? Tem um roteiro, tem um caminho, tem um guia, que é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, está lá em João 14. E ele é o nosso guia, o nosso modelo, conforme consta na questão 625. Ele foi a mais pura expressão da lei divina andando pela terra. Sendo assim, tudo que ele falou, tudo que ele ensinou, tudo que ele exemplificou são palavras de vida eterna, são pérolas para nossa jornada de aprimoramento espiritual. Tudo que ele falou é aquilo que nós precisamos fazer para curar nossas dores, para apagar nossas marcas deixadas em nós e para gerar consequências boas daqui para frente, para que a gente possa escolher bem, plantar sementes do bem, para colhermos um futuro de bênçãos, de paz, de amor, e não mais dores, e não mais tanta reparação, tanta expiação, mas agora colher mais paz, mais harmonia, mais amor, mais sabedoria na nossa caminhada. Então Jesus nos falou muitas coisas, mas assim de uma forma resumida, a sua doutrina, ela falava de amor, ela falava de humildade, ela falava de caridade, ela falava de bondade, bondade com todos, sem excluir ninguém. Não bondade apenas com os meus familiares, mas bondade com todos aqueles que cruzarem o meu caminho, seja na casa espírita, no meu trabalho, no supermercado, na padaria, minha família, os meus amigos, na casa espírita. Bondade com todos, sem excluir ninguém. Mas e se ele não for da minha mesma religião? Bondade com todos. Mas e se ele não for do mesmo partido político que eu gosto? Bondade com todos. Mas se ele não tiver a mesma etnia, cor de pele que a minha? Bondade com todos.
Mas e se ele não for da mesma orientação sexual que a minha? Bondade com todos. Sem preconceito, sem exclusão de ninguém. Porque preconceito e exclusão de alguém é ferir a lei divina, é ferir a lei de justiça, amor e caridade. E aí haverá necessidade de reparação e expiação no futuro. Jesus também falou que nós devemos ser indulgentes com a falha do outro. O que significa ser indulgente com a falha do outro? É olhar para o outro assim. O outro é imperfeito. Eu também sou. Ter essa consciência da imperfeição minha e da imperfeição do outro. Mas entendendo que eu já tenho muitas qualidades, eu já tenho muitas virtudes, eu já tenho muita luz. O outro também tem qualidades, virtudes e luz. Respeitar que ele está aprendendo, respeitar que eu estou aprendendo. Então, é olhar para o outro como um irmão em jornada, como alguém que também está aprendendo como eu a ser melhor um pouquinho a cada dia. Mas ele não está pronto, ele não está perfeito, assim como eu também não estou pronto e não estou perfeito. Então eu tenho que ter compaixão comigo, pelo que eu já faço pelo que eu ainda faço que não é bacana, mas que eu estou me esforçando para ser melhor. E eu tenho que ter compaixão pelo outro, porque o outro também, como eu, está se esforçando para ser melhor. Então a indulgência, ela diz assim: olha para o outro com o mesmo carinho que você deve olhar para você. Você está aprendendo, o outro também está aprendendo. Então é preciso esse olhar para com o outro, compaixão, misericórdia. E Jesus também nos diz que nós devemos perdoar as ofensas, porque não perdoar as ofensas me deixa mais pesado, pode até mesmo me adoecer. O acúmulo de mágoas de ressentimento pode adoecer a pessoa. Nós temos vários artigos médicos falando disso. Muitas pessoas, com acompanhamento, estudos feitos pelos médicos, de um grupo grande de pessoas, foi observado que muitas delas tiveram câncer e muitas delas guardavam muitas mágoas, muitos ressentimentos no coração. E por isso foram adoecendo e aí tiveram câncer, né? Fizeram uma conexão aí do adoecimento, que virou um câncer, com as mágoas e ressentimentos guardados no coração. Então Jesus ensinou, perdoa 70 vezes 7, ou seja, perdoa infinitamente, porque você também vai precisar do perdão do outro. Porque quem pode garantir que eu nunca vou ofender o outro? Quem pode garantir que eu nunca vou ser injusto com o outro? Eu não tenho como garantir isso, porque eu sou imperfeita, eu estou aprendendo a ser melhor, eu estou aprendendo a construir o bem em cada gesto, em cada palavra, em cada atitude minha. Eu ainda não sei fazer todo 100% bem. Então, por isso, eu tenho que ter esse olhar para o outro. E aí eu vou precisar perdoar e vou precisar do perdão do outro. Quando eu inverto e eu penso por esse olhar, com esse prisma, né, de eu vou precisar de perdão também, porque senão eu não convivo com ninguém, então meu coração vai entendendo, né, vai ficando mais receptivo para iniciar um movimento de perdão. O movimento de perdão não é fácil, é desafiador, mas é necessário. Então eu tenho que conversar com o meu coração, eu e o meu coração, e falar assim: precisamos dar o próximo passo, um movimento aqui de perdão. Porque perdoar também é um ato de misericórdia, é um ato de compaixão. E foi isso que Jesus ensinou. Mas a base, que é a primeira bem-aventurança, deixada por Jesus, é a humildade. Sem humildade, eu vou estar sempre com o meu orgulho ferido. E aí eu não vou querer perdoar ninguém. Eu vou estar sempre com o meu orgulho em alta e eu vou achar que eu sou melhor que os outros. Por isso eu vou ser intolerante e fanático. Então eu preciso de humildade para entender que eu estou aqui aprendendo a ser melhor. Eu estou num processo de aperfeiçoamento. Eu tenho muitas coisas boas, mas eu tenho muitas coisas para aprender ainda. O outro também. Então me coloca exatamente do tamanho que eu sou no lugar que eu tenho que ocupar. E quando eu não sou humilde, eu posso me achar superior, eu posso achar que eu sei tudo, que eu tô com a verdade, eu vou querer que as pessoas sejam e pensem como eu, estejam no mesmo ritmo, na mesma velocidade, no mesmo patamar de processo de evolução, e não é assim. Então eu tenho que ter humildade para compreender. Cada um está no seu nível de evolução. Ninguém é igual a ninguém. E eu tenho que respeitar a diversidade. Se a diversidade não fosse importante, Deus teria feito todo mundo igual, clones. Mas não, Deus fez todos diferentes, porque um ajuda o outro. A evolução ela é feita em regime de cooperação. Então, vamos observar o que Jesus trouxe para nós,
bondade, indulgência, perdão, são passos fundamentais para que a gente possa fazer escolhas melhores. Se eu me pautar sobre a base deixada por Jesus, que são as próprias leis divinas vivas, né? Ele trouxe tudo o que era necessário e ele falou com a autoridade de quem já fez, já viveu. Por isso ele é o nosso modelo, o nosso guia de evolução espiritual, é o patamar que nós podemos alcançar um dia. E tudo que ele fez, ele falou que nós podemos fazer igual e muito mais. Então que a gente possa confiar nos ensinos do mestre, mas compreender, meditar sobre eles, comparar os seus ensinos com a forma como eu estou hoje, como eu estou agindo, como eu estou tratando as pessoas e começar um processo de mudança, de transformação, para que agora eu possa fazer boas escolhas, escolher mais o bem, mais o amor, mais a bondade, a humildade e colher consequências melhores no meu futuro, sem tanta necessidade de reparação e expiação. Que Jesus, então, nos envolva a todos no seu amor, na sua sabedoria, na sua bondade, na sua infinita misericórdia. Que traga para nós lucidez espiritual, traga para nós ampliação da visão espiritual para que nós possamos compreender o que é que nós viemos fazer aqui nessa encarnação, qual que é a proposta do nosso projeto reencarnatório, o que eu tenho que fazer e que ele nos traga a sabedoria de passarmos resignados e obedientes por todas as provas, todos os desafios, fazendo boas escolhas, plantando sementes de bem para colhermos bênçãos no nosso futuro. Que Jesus abençoe a todos, muita luz e muita paz.